Alô? Bom dia a todos. Hoje estamos aqui reunidos no Dia das Mães, um dia especial. Agradecemos ao plano espiritual aqui presentes, a Maria, que está conosco, e a todas as mães em especial, por esse momento, por esse dia. E vamos iniciar, então, os nossos trabalhos com a prece inicial. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para que esses trabalhos possam vir em auxílio a todas aquelas pessoas que nos procuram, a fim de nos ajudar também a nós, que sabemos que somos necessitados e estamos precisando muito. E nós somos os mais necessitados, Pai. Agradecemos a Maria, Mãe Santíssima, que abençoe a todas as mães, hoje nesse dia especial, que possa chegar em seus corações esse abraço, esse carinho da mãe, que sabe que é a dor dos filhos que estão envolvidos em drogas, dos filhos que estão ausentes, dos filhos que as esqueceram, dos filhos presentes também. Ó Pai, estamos reunidos aqui para aprendizado, pedindo as instruções dos Espíritos, as intuições, para esse trabalho desse dia de hoje. Sabemos que precisamos muito e recebemos sempre esse auxílio espiritual que sempre está conosco, em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos dias. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. E hoje com o tema Em Família, do livro Pão Nosso, o Márcio, né, vai falar sobre o tema de hoje. Obrigada. Bom dia. Então, como a Benilde falou, tema Em Família, do livro Pão Nosso. Foi psicografado pelo Chico Xavier e a autoria espiritual da lição do Emmanuel. Então, nós vamos ler o tema. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Aí vem a lição do Emmanuel. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal.
através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Opa! Chegou o orador aqui. Estamos lendo a lição. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então, bom dia a todos que chegaram agora. O tema é em família. Nós acabamos de ler a lição e vai ser falado aqui pelo Luiz Henrique. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, desculpa pelo atraso, mas domingo, esse horário é meio complicado, né? O trânsito, muito trânsito e tal. Bom, mas o tema de hoje, como o Márcio já falou, é em família, e ele até inclusive já leu esse trecho do Pão Nosso. Muito obrigado, viu, Márcio, por já ter lido. E como a gente percebeu, o Emmanuel, ele comenta um trecho da carta, da epístola de Paulo a Timóteo. E só para a gente entender um pouco melhor, nós vamos ler aqui um trecho do capítulo 5, em que ele diz aqui como deve proceder Timóteo com os fiéis, com as viúvas. Bom, em primeiro lugar, só para lembrar que Paulo, nas suas andanças, ele ia criando várias igrejas, em várias comunidades. E Timóteo era um dos seus discípulos, né, que acompanhava Paulo nas suas peregrinações. E, como eles não estavam sempre juntos, e Timóteo estava numa comunidade, ele escreve essa epístola a Timóteo, fazendo várias recomendações. E, graças a Deus, nós temos ainda essas epístolas, essas cartas, e porque elas contêm ensinamentos muito profundos e muito atuais, até hoje em dia, coisas que a gente sempre pode estar utilizando. Cada frase que é dita aqui já é tema de uma palestra, né? E aqui, esse capítulo, ele diz: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Se uma viúva tem filhos, aprenda estes, antes de tudo, a exercer a piedade para com sua própria família e a retribuir a seus pais os cuidados que deles receberam, porque isto é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva e desamparada, confie em Deus e persevere em suplicar e orar de noite e de dia, porque a que vive em deleites vivendo está morta. Manda, pois, isto para que sejam irrepreensíveis. Se porventura alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que a si mesmo. Então, como nós já falamos, o tema aqui é em família. E a gente vê essa preocupação de Paulo, já há mais de 2000 anos, essa preocupação com a família, que as pessoas têm que ter com a sua família. E a gente percebe que hoje em dia, passado tanto tempo, as coisas não mudaram tanto não, né? A gente ainda, esse tema a gente percebe que é muito atual, nós ainda precisamos refletir muito, discutir muito sobre ele, porque o que a gente mais vê por aí, né? Os desentendimentos na família, os crimes nas famílias, e a mídia aí, né, gosta de mostrar bem isso, explora bem esse tema. Então,
é algo realmente sério, é algo realmente que nós precisamos refletir e dar importância de um tema desses, ainda mais no dia de hoje, né? O Dia das Mães, um dia tão especial aí para todas as mães, né? E nós chegamos a um ponto em que nós temos até leis que obrigam os filhos a sustentarem os seus pais na velhice, numa situação de necessidade, quando, na verdade, nós sabemos que isso deveria ser algo natural, né? Nós não precisaríamos de uma lei que impusesse essa obrigação. É muito triste a gente ver, né, nós chegarmos nessa situação, mas, de qualquer forma, né, pelo menos é um instrumento que nós temos para que isso aconteça. Porque é o que a gente vê aí, né? Muito aqueles pais que se dedicam a vida inteira pela sua família, pelos filhos, se dedicam, renunciam toda a sua juventude, e quando chega a velhice, muitos estão doentes, estão desamparados, são abandonados, e realmente aí precisamos de uma lei, de algo que faça com que os filhos realmente cumpram também esse seu dever. Mas no Espiritismo, quando nós chegamos aqui, nós sabemos, né, que nós temos uma explicação para tudo o que ocorre. E aqui no Espiritismo, uma das lições que nós aprendemos, que até está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o parentesco espiritual e o parentesco corporal. E isso é muito importante porque, a partir daí, nós vamos entender o porquê que acontecem tantas desavenças, tantos crimes, tantos problemas nas famílias. Então nós temos o parentesco espiritual, que é aquele parentesco em que os elos entre as pessoas, eles são formados por afinidade, por amor, por simpatia. E quando nós falamos desse parentesco espiritual, nós não falamos só nessa nossa família, o pai, a mãe, os filhos, tios, não. Muitas vezes nós temos o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso companheiro de trabalho, que nós nos afinizamos, nós nos identificamos e falamos, puxa, mas como eu queria que essa pessoa fosse da minha família, né? Como seria bom se determinado amigo, determinada pessoa estivesse comigo ali, no mesmo lar. E, na verdade, esse é o parentesco espiritual. Todos nós que temos ligações de simpatia, de afinidade, de amor, todos nós que comungamos do mesmo ideal, participamos dessa mesma família espiritual. E, nesse sentido, todos nós que nos dizemos espíritas, todos nós que comungamos desse ideal, que trocamos, né, essas mesmas ideias, que procuramos vivenciar o Evangelho de Jesus, nós pertencemos a essa mesma família espiritual. Mas, do outro lado, nós temos o parentesco corporal, que é esse que nós falamos, que são os pais, né, os filhos, tios, avós. E aí é que o problema surge. Por quê? Muitas vezes, nesse parentesco espiritual, corporal, nós não temos só aqueles parentes com os quais nós nos afinizamos, né? Nós não temos só esse parentesco espiritual. O elo não é só de amor, só de simpatia, só de união, de harmonia. Toda família sempre tem aquela ovelha negra, entre aspas, né? Sempre tem aquele parente, problema, aquela pessoa difícil de convivência, em que nós falamos, nossa, mas essa pessoa aqui, o que está fazendo aqui nessa família, né? Algo não está batendo, né? E aí também nós vamos entender, através do Espiritismo, que existe uma razão, que nós sabemos, que nada é por acaso. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ele ampara a todos nós, tudo está perfeitamente previsto, tudo obedece às leis divinas, então, na verdade, não tem nada de errado. O que acontece é que alguns espíritos, que são atrasados, que estão precisando de um acompanhamento, que estão precisando conviver com espíritos mais harmoniosos, espíritos que caminharam um pouquinho mais, eles são colocados no meio dessas famílias para que eles possam aprender, para que eles possam também, convivendo com esses espíritos afins, com espíritos mais elevados, que eles possam receber esses bons ensinamentos, essas boas energias e possam se transformar também. É claro que isso
o êxito nem sempre surge, né? E daí a gente vê por aí tanta tragédia, tanta desgraça, infelizmente. Mas da importância dos pais, desde cedo, quando a criança está ali nos seus primeiros dias de vida, eles já educarem os seus filhos, já procurarem passar bons ensinamentos, procurarem levar para uma religião, seja a doutrina espírita ou qualquer outra, né, enfim. Mas é importante que a criança, desde cedo, ela já receba esses ensinamentos morais, ensinamentos evangélicos. Porque nós sabemos que a criança, apesar de ter aquele corpo frágil, pequeno, que nós olhamos, todos nós nos enternecemos por ela, mas nós sabemos que ali há um espírito que já vem de muito tempo, né? Muitas vezes pode ser até um espírito mais antigo do que nós. Só que, como ele ainda está naquela fase de formação, é fundamental a orientação dos pais, dos responsáveis. E até ontem nós estávamos numa aula na federação e a professora estava comentando que quando a criança é pequena, como ela ainda não tem discernimento, então que os pais devem sim levá-la ao centro ou à igreja, enfim, dependendo da crença dos pais. Mas que ele deve levar, que eles devem levá-la. Ainda que a criança não queira, porque ela, assim como na escola, a criança muitas vezes não quer, mas os pais a obrigam, né? E assim tem que ser também na religião. Até que ela tenha discernimento, tenha umidade, né, que ela possa decidir por si própria. Mas aí já é um problema dela, né? Ainda que ela não queira seguir nenhuma doutrina, ou queira ir para uma outra religião, né, aí já é uma questão dessa criança, desse adolescente, na verdade, que é quando ele já tiver uns 18 anos, por aí. E, até o que foi dito, muitas vezes, que as crianças às vezes têm os amiguinhos e eles frequentam outra igreja, como fazer? Principalmente às vezes os pais espíritas, a criança pede para ir numa igreja evangélica, e como fazer? E até a professora disse algo interessante. Então você até pode ir com a criança, né, no culto evangélico, porque também eles têm ensinamentos muito bons, né? Aquela história, todos os caminhos levam ao Pai. Só que o Espiritismo traz algo mais, né? Nós sabemos. E então você negocia também com a criança. Fala, olha, até vou com você no culto lá evangélico, mas também você vai comigo lá no centro espírita. Você também vai conhecer, vai aprender. E aí a criança também vai se transformando. Por quê? Até nós estávamos estudando ontem que também, desde cedo, nós já vamos ter casos de obsessão. Obsessão nas crianças também. Porque, como nós falamos, são espíritos que já vêm de outras existências, então já trazem débitos, já trazem os seus desafetos, que vão estar ali, em cima deles, né? E, até aqui, nesse livro, esse livro Leis de Amor, Emmanuel, ele, nesse capítulo a respeito do parentesco, tem algumas perguntas aqui muito interessantes que nós trazemos para vocês. Aqui há essa seguinte pergunta: como influi o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional? E Emmanuel nos diz: cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. Então, como nós já falamos, são aqueles desafetos do passado, aquelas pessoas com os quais nós nos comprometemos, porque é o que nós estávamos falando. Nós temos esses espíritos que vêm numa família para aprender, mas nós também temos aqueles espíritos com os quais nós tivemos alguns problemas aí no passado, né? Então nós precisamos estar na mesma família para nos amarmos, nos compreendermos, nos entendermos, nos respeitarmos. E é por isso que isso acontece. E daí a importância, né, do esquecimento, que muitas pessoas não entendem. Puxa, mas por que eu não lembro do que aconteceu numa outra vida? Então agora, você imagina se você lembrasse que o seu filho, que você está ali cuidando com tanto desvelo, foi alguém que de repente até te matou numa outra vida, que te prejudicou muito, que realmente acabou com a sua vida, que
causou sérios prejuízos para você, para sua família, como é que seria? Né? Você olhar para esse ser e falar, puxa, agora eu vou ter que cuidar e ainda uma vida inteira, como é que vai ser isso? Então, por isso que tem esse bendito esquecimento, né? Em que nós olhamos para aquela criança, nós nos enternecemos e nós vamos cuidar dela, né? Nós vamos dar todo o amor, toda a dedicação. Aí tem uma outra questão. Em vista de tudo isso, que nos cabe fazer ante os parentes? Diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremo-nos à felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. Então, meus amigos, não adianta, quando a gente tem aquele parente problema, aquela pessoa difícil de convivência, não adianta a gente achar que vai se ver livre. A gente achar que nós vamos mudar de casa, ou a gente vai até para um outro país, e nós vamos ficar livre daquela pessoa, daquele parente problema. Isso não adianta. Por quê? São débitos que nós vamos precisar resgatar, né? Nós vamos ter que nos reharmonizar, reajustar. E então nós vemos os crimes por aí, aquela coisa toda, mas são mais débitos que as pessoas estão contraindo, né? E uma hora ou outra eles vão ter que se reencontrar, vão ter que se reajustar, né? Então é algo que a pessoa, e ainda que a pessoa, né, ela cresça, consiga temporariamente se afastar daquela pessoa, vai chegar lá na frente, ela vai olhar para trás e vai falar, puxa, mas tem aquela pessoa, né, determinado fulano ali, que eu preciso me entender com ele, né, que eu ainda tenho contas a acertar. Então como é que eu vou poder ir para um mundo superior, para um mundo mais feliz, tendo ainda alguém, né, tendo um desafeto, tendo ainda alguma mágoa no coração? Então a gente precisa resolver tudo isso, né? Nós precisamos nos amar, todos, uns aos outros, né? Aí tem uma outra questão. Todo laço de parentesco possui razão de ser? Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então nós sabemos que todos os parentes, todos aqueles que convivem conosco, realmente existe um porquê. Ninguém está ali por acaso, por obra do acaso. E aí quando nós identificarmos, né, essas simpatias ou antipatias, vamos tomar cuidado, né? E vamos ter mais cuidado ainda com aqueles parentes com os quais nós nos afinizamos muito, né? Como diz o ensinamento do Evangelho, nós temos que amar também os nossos inimigos, né? E então aquele parente problema, aquela pessoa com a qual nós não convivemos direito, vamos procurar nos harmonizar com ela, vamos ter mais atenção, vamos fazer preces para ela, vamos fazer vibrações de amor, de carinho. Nós não vamos ter, é muito difícil, é claro, aquela mesma, né, simpatia, aquela mesma ligação que nós temos com um amigo, com alguém com o qual nós amamos, com quem nós convivemos bem. Mas, pelo menos, nós vamos ter uma convivência sadia, uma convivência harmoniosa, vamos nos respeitar, que isso já é um grande caminho, né? E também, nós podemos transformar isso, né? Muitas vezes por exemplo, no ambiente de trabalho, nós temos aquele colega que é difícil de convivência, que nós falamos, puxa, mas mais um dia aqui, né? Mas se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós fizermos uma prece antes, fizermos uma vibração para aquela pessoa, se nós procurarmos, justamente porque nós temos problema com ela, procurarmos tratá-la melhor, sermos mais educados, darmos mais atenção, nós também podemos modificar o ambiente à nossa volta. Então nós podemos conquistar a simpatia desse parente ou desse colega, né? Ele pode ver, nossa, mas olha só, apesar de eu sentir isso, porque isso também é uma coisa energética, mas a pessoa está vindo, né, com tanto amor, com tanto carinho, está vindo com boas energias, não é que,
né, isso realmente está transformando também a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir essa relação? Então nós falamos isso, desses parentes, problemas, mas nós podemos resolver isso. Né? Não é aquela coisa que vai ser para o resto da vida, que nós vamos ter que aguentar durante muito tempo. Não. Nós realmente podemos mudar essa situação no nosso dia a dia. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz aqui no capítulo 14, um capítulo específico sobre a importância de honrar o pai e a mãe. Né? E até ele cita aqui 2 passagens do Evangelho. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Isso está no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Então, como nós sabemos, né, esse aqui é um dos 10 mandamentos. Né? Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Isso está no Decálogo, no Êxodo. Né? Então, vejam só, meus amigos, desde o Antigo Testamento, lá em Moisés, né, a gente vai lá para trás, bem antes de Jesus, e ele já trouxe esses 10 mandamentos, e um deles era honrar o pai e a mãe. Depois veio Jesus, e ele trouxe, né, o único mandamento, resumindo todos esses 10, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós falamos que nós temos que amar ao próximo, esse próximo são os nossos pais, são os nossos parentes, são os nossos colegas de trabalho, são os nossos inimigos. Todos convivem conosco. Então, quando a gente conhece o Espiritismo, também nós ouvimos falar muito, né, da necessidade da evolução. Nós entendemos o porquê nós estamos aqui. Nós ouvimos também bastante a respeito da importância da caridade, de nós ajudarmos o próximo, de nós amarmos, né, toda a humanidade. Né? Só que, meus amigos, como é que a gente pode pensar em ajudar a humanidade, o país, a sociedade, se nós não conseguimos ajudar a nossa própria família? Né? Se nós ainda não conseguimos conviver com aqueles que estão conosco. Né? Então nós estamos num mini-mundo, que é a nossa família, nós não conseguimos ainda harmonizá-la, nós não convivemos em paz, em harmonia. Como é que nós queremos, né, harmonizar ou distribuir todo o amor, toda a caridade, toda a paz para o mundo? Então isso serve para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, se nós queremos ajudar o nosso próximo, vamos ajudar aqueles que estão na nossa casa. Né? Vamos procurar nos harmonizar. Né? Vamos respeitar o outro, o jeito do outro ser, o jeito do outro pensar. Ainda que ele, vamos supor, não queira vir aqui para o centro espírita, ou vá em outra religião, vamos respeitar. Muitas vezes nós estamos aqui e ouvimos e pensamos, puxa, mas isso, a minha mãe deveria estar aqui, o meu irmão, né, o meu tio. Mas não, né? Se nós estamos aqui, na verdade é para nós mesmos. Nós é que precisamos ouvir isso. Né? E vamos fazer essa autorreflexão. Nós falamos dos parentes problemas e tudo, mas será que nós também não estamos desarmonizando o nosso lar, não estamos sendo esse parente difícil? Então vamos nos conscientizar, né, nos autoconhecer, antes de nós lançarmos as pedras nos outros, antes de nós olharmos os defeitos do outro, vamos olhar para nós mesmos. Né? E aqui no Evangelho, ele também diz a respeito de toda a dedicação que os pais tiveram por nós, e ele fala aqui principalmente da piedade que os filhos devem ter com aqueles pais que não têm recursos. E aí ele diz aqui: é então justo que pais velhos e fracos tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhes teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não.
Não e só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Então, isso é um recado também para todos os jovens, né, que não respeitam a família, né, que não valorizam a família, os seus pais, que não honram. Nós não podemos esquecer que os jovens vão ser os pais de amanhã, eles vão ter uma família amanhã. E aí, como é que vai ser? Né? Nós, como nós vimos aqui, nós conhecemos na doutrina espírita a questão da lei de ação e reação. Né? Então vamos tomar muito cuidado. Isso não é para atemorizar, para assustar ninguém, não é. Mas é para nós refletirmos só. Né? Nós estamos aqui, por quê? Por que nós estamos aqui? Qual que é o nosso objetivo? Então, sabendo também dessa lei, vamos tomar cuidado também com a relação da nossa família, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Né? Até tem uma música sertaneja antiga, que eu me lembro, que dizia, né, que o pai ele tinha abandonado, né, o seu pai, e ele via o filho fazendo, né, tecendo lá um cobertor. E até que no final ele diz, né, esse filho, que ele estava fazendo aquilo para dar para o seu pai quando ele tivesse maior. Por quê? Porque ele viu o pai dele fazendo isso. Então vamos tomar cuidado também, né, os pais, com o exemplo que eles vão dar para os seus filhos. Né? Porque aquilo que eles veem os seus pais fazendo é o que eles acham que é o certo, né, é o que eles aprendem. E aí eles vão estar reproduzindo, né, isso que eles aprenderam na sociedade. Então, se nós, né, falamos que nós precisamos mudar a sociedade, que nós precisamos ter mais amor, ter mais paz, vamos, em primeiro lugar, procurar isso dentro da nossa casa. Vamos ter mais paz, mais amor, mais compreensão com todos aqueles que convivem conosco. E hoje, né, como é o Dia das Mães, então nós fazemos uma homenagem especial a todas as mães, a todas aquelas mulheres, né, que dedicam a sua juventude, que renunciam a sua juventude em favor, né, dos seus filhos, em favor da família, né, mulheres que poderiam estar aí, né, curtindo a vida no dia a dia, né, que poderiam estar aproveitando a sua vida, mas não. Elas abrem mão, né, de quantas noites de sono, né, de quantos dias aí de preocupação, de dedicação, de cuidado. Então nós realmente temos que homenagear. E só lembrando agora, ainda que nós tenhamos tido, né, aqueles filhos pensar, mas o meu pai não é bom, né? Meu pai não é um bom pai, minha mãe. Gente, isso não importa. Porque nós temos que sempre tratar bem os nossos pais. E não importa como eles tenham nos tratado. Porque isso, eles vão responder perante a espiritualidade. Né? E como nós falamos aqui, nós também podemos alterar essa relação com os nossos pais. Então, se nós reclamamos que eles não nos amam, que eles não cuidam de nós, que eles não dão atenção, vamos nós fazer isso. E nós fazendo isso, eles vão perceber, né, e também vão se modificar. E hoje também, quando nós estivermos reunidos em família, que é um dia especial, que todos se reúnem, né, as mães, os pais, os filhos, né, vamos olhar para cada um, né, e lembrar que nós temos, que ninguém está ali por acaso, que há uma razão de ser para todos estarem ali. Em silêncio vamos vibrar muito amor, muita paz, muito carinho para cada um daqueles nossos parentes. Que nós todos possamos nos harmonizar, nos entender e nos amar. Por quê?
Com isso, meus amigos, nós harmonizando o ambiente à nossa volta, à nossa casa, nós vamos modificando todo o ambiente. E já pensou, né? Se cada família conseguisse se harmonizar e viver em paz, pronto, essa boa energia ia se expandir por toda a cidade e assim por diante, né? Até nós estarmos num mundo harmônico, num mundo feliz, num mundo, né, realmente em que as pessoas se amam e se confraternizam. E só para terminar, nós vamos ler aqui uma história interessante que se chama Família é o Bem Maior, né? E aqui diz: eu estava correndo e de repente um estranho trombou em mim. Desculpe-me, por favor, foi a minha reação. E ele disse: desculpe-me também, eu simplesmente nem te vi. Nós fomos muito educados um com o outro, aquele estranho e eu. Então nos despedimos e cada um foi para o seu lado. Mas em nossa casa acontecem histórias diferentes. Como nós tratamos aqueles que amamos. Mais tarde naquele dia eu estava fazendo a janta e meu filho parou do meu lado tão silenciosamente que eu nem percebi. Quando eu me virei, eu lhe dei uma bronca. Saia do meu caminho, garoto. Eu disse aquilo com certa braveza. Ele foi embora, certamente com seu pequeno coração partido. Eu nem imaginava como havia sido rude com ele. Quando eu fui deitar, eu pude ouvir a voz calma e doce de Deus me dizendo: quando falava com o estranho, quanta cortesia você usou. Mas com seu filho, a criança que você ama, nem sequer se preocupou com isso. Olhe no chão da cozinha. Você verá algumas flores perto da porta. Aquelas são flores que ele trouxe para você. Ele mesmo as pegou, a cor de rosa, amarela e azul. Ele ficou quietinho para não estragar a surpresa e você nem viu as lágrimas nos olhos dele. Nesse momento eu me senti muito pequena. E agora o meu coração era quem derramava lágrimas. Então eu fui até a cama dele e ajoelhei ao seu lado. Acorde, filhinho, acorde. Essas são as flores que você pegou para mim? Ele sorriu. Eu as encontrei embaixo da árvore. Eu as peguei porque as achei tão bonitas como você. Eu sabia que você iria gostar, especialmente da azul. Eu disse: filho, eu sinto muito pela maneira como agi hoje. Eu não devia ter gritado com você daquela maneira. Ele disse: mamãe, não tem problema, eu amo você mesmo assim. Eu disse: filho, eu também amo você, eu adorei as flores, especialmente a azul. Você já parou para pensar que se morrermos amanhã, a empresa para a qual trabalhamos poderá facilmente nos substituir em uma questão de dias? Mas as pessoas que nos amam, a família que deixamos para trás, sentirão essa perda para o resto de suas vidas. Nós raramente paramos para pensar nisso. Às vezes, colocamos nosso esforço em coisas muito menos importantes do que nossa família, as pessoas que nos amam, e não nos damos conta do que realmente estamos perdendo. Perdemos o tempo de ser carinhosos, de dizer um eu te amo, de dizer um obrigado, de dar um sorriso, ou de dizer o quanto cada pessoa é importante para nós. Ao invés disso, muitas vezes, agimos com rudeza e não percebemos o quanto isso machuca os nossos queridos. A família é o nosso bem maior. Então, meus amigos, no dia de hoje, ficam essas mensagens todas para a nossa reflexão, né, para nós nos autoconhecermos e nós vermos como nós estamos tratando a nossa família, como tem sido a nossa relação com aqueles com os quais nós convivemos. Muita paz a todos. Muito bem. Então nós vamos passar agora as perguntas e os comentários. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou comentar, aproveitar aqui o Luiz Henrique. O pessoal aqui tá... Quer começar, Serginho? No meu caso não é nem complementar, é uma história que eu vivenciei. Que eu via que tinha uma mãe com uma criança, e na época eu estava indo na federação aos sábados e aproveitei para levava o filho dela para a federação. E sempre lá tem a triagem, e na triagem lá, ou seja, onde a criança vai estudar e tudo mais, só que antes eles passam por eles dão uma olhada espiritual na criança, isso é comum na federação. Acontece que essa criança,
ela já vinha, e isso que você falou na palestra coincide com isso, muitos problemas espirituais. A criança tinha 7 anos e tinha uma lista enorme já. E lá mesmo eles falaram, direciona a criança para tratamento espiritual, nem manda para a escolinha. Tratamento espiritual. Eu fiquei assustado, falei, uma criança tão nova, mas com conhecimento espiritual, porque a gente estuda, a gente percebeu que então a criança tinha e carregava isso. Eu fui lá, conversei com a mãe. Eu não ia conseguir continuar levando a criança lá. Aí a mãe, por problemas pessoais, ela, não vou ter tempo, deixa aí, deixa como tá. Essa criança cresceu. Não, a mãe não se envolveu na época, não tinha tempo. Hoje, a criança tem problemas seríssimos, ele já não vai mais na escola, abandonou a escola, não respeita ninguém na própria casa, é um adolescente rebelde e tem problemas, porque hoje já começou a furtar as coisas dentro da própria casa. Eu estou falando isso porque, como você falou, é muito importante que a família dê a importância certa para a criança, porque aquilo é um ser que veio em aprendizado, é um adulto do passado que vem no corpo de criança para reaprender com a família. Importante, então, que a família dê o amor para que a criança se torne um homem digno. E é importante isso que você falou, Serginho, a questão do amor, e nós reforçamos aqui a importância de se levar numa religião, né, num centro espírita, por exemplo, porque é o que até nós estávamos conversando ontem, que muita coisa que a gente vê desses filhos adolescentes, né, com problemas, praticando crimes, envolvidos em droga, por quê? Muitas vezes os pais pensam assim, mas o meu filho não quer a igreja, né, ele não quer ir ao centro, então deixa, né, vou respeitar. Só que aí surgem todos esses problemas, essa questão da obsessão, e ele indo, ali ele pode se transformar, né? Ali vai ser, porque até tem esse trabalho de evangelização infantil nos centros, inclusive aqui, né? Então, ali ele vai ser algo também lúdico, algo gostoso, que a criança também vai se envolver, né? Ela vai gostar, ela vai participar, e aí você pode estar transformando mesmo, né? E evitando isso. Então agora nesse momento, em que tanto recebemos informação, em vibração, em amor, vamos agora doar. Saibamos que cada pensamento nosso, cada sentimento nosso é uma vibração de amor. Vibremos então em pensamento, em oração. Essas crianças abandonadas no mundo, sem pais, sem mães, nos semáforos, soltas no mundo. Que Deus mande vibrações de amor, de paz, de fraternidade para todas essas crianças, que elas encontrem, mesmo dentro das diversidades que enfrentam, o amor do Pai e um caminho a seguirem. Vamos vibrando também por nossos lares, pois somos eternas crianças. Vibremos pelos nossos pais, encarnados e mesmo desencarnados, levando vibrações de amor para esses que tanto fizeram por nós. Vamos vibrando por aqueles pais que se encontram hoje abandonados da família, nas ruas, nos hospitais, nos asilos. Vibremos amor, confiança, vibremos esperança a esses espíritos, para que possam reencontrar seu caminho com o Pai. Vamos vibrando por nossa nação, nosso país, nossos dirigentes, para que com a inspiração divina possam conduzir melhor esse nosso país. Estendamos também a nossa vibração para todas as nações,
para que todos os povos encontrem paz, amor, fraternidade. E pedimos uma vibração especial hoje para as mães, pois todas são a porta de entrada para todos nós no mundo material. Mães essas que vibram amor a todo momento, que dão de si a todas as novas vidas que completam este nosso mundo. Que assim seja. Bom, então nós vamos encerrar essa parte dos trabalhos com a nossa prece. Em seguida nós vamos receber o passe. Então nós vamos mais uma vez elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus por essa manhã tranquila, ensolarada, pela oportunidade de estarmos encarnados, com todas as possibilidades de evolução, de melhorarmos a nossa vida a cada dia, através das lições que recebemos e através de todo o auxílio que recebemos e compartilhamos. Graças a Deus.